Então seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa saga do zero ao trader. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como marcar o gráfico corretamente, tá? Vocês devem ter percebido que durante as minhas marcações e durante as operações que eu já executei aqui nas aulas anteriores, eu tenho o costume de fazer a marcação somente no tempo de gráfico em 1 minuto, tá? Por que que eu já executo a marcação nesse tempo gráfico? Porque eu já tenho um costume, eu já tenho um olhar mais crítico, né, do mercado para fazer a marcação nos pontos que eu sei que vai dar para executar o meu operacional. Mas quando eu comecei, eu não fazia essas marcações em 1 minuto. Eu fazia essas marcações em outros tempos de gráfico, né? Em outros tempos de gráfico, e eu vou estar entregando para vocês nessa aula como fazer essas marcações para que você fique mais seguro durante as suas operações. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês, com base no meu tempo de mercado, e como que eu posso estar auxiliando vocês com essa marcação específica para 1 minuto, beleza? Mas sobre hoje, para você que está começando aí, para você que está no nível intermediário, se você seguir as marcações dessa maneira que eu vou apresentar aqui hoje, vai ser muito útil para você e vai te dar mais confiança aí nas suas tomadas de decisão, tanto para uma entrada com uma mão baixa ou então com uma mão mais pesada. Então, para a gente começar, na tela aqui, a gente já está visualizando o tempo gráfico de 1 minuto, beleza? E o que que acontece? Quando você olha somente para esse gráfico de 1 minuto, você consegue enxergar muito movimento. Olha aqui, olha o tanto de candle que a gente tem aqui em 1 minuto. O problema é que você pode acabar dando muita importância para esses movimentos pequenos, e um movimento que parece enorme no minuto, ele pode ser apenas uma pequena movimentação dentro de uma estrutura muito maior, tá? E é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Uma coisa que vocês têm que se ligar é que o M1, né, 1 minuto, ele mostra muito detalhe. Ele não mostra necessariamente o contexto daquele movimento do gráfico ali. Por isso que é bom você marcar outras regiões que eu vou estar ensinando para vocês, para que você tenha mais confiança aí para estar executando o seu operacional. Então, para a gente começar, a gente vai vir aqui em período de vela, vamos colocar aqui em 1 hora, e repara a quantidade de velas que eu tenho em 1 minuto, e olha a quantidade de velas que eu vou ter em 1 hora. Olha o tanto que é inferior, tá vendo? E é justamente essas marcações que a gente vai fazer aqui, que a partir daí a gente vai estar identificando aonde que o preço pode estar buscando. Aqui eu consigo ter uma visão muito mais ampla do comportamento do preço, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui no gráfico de 1 hora não é procurar a entrada de 1 minuto. O objetivo é entender aonde que o preço está e quais são as regiões mais importantes aqui no gráfico. Essa região aqui, por exemplo, que eu vou estar marcando com vocês, ela vai fazer parte do mapa que você vai estar executando aí o seu operacional e fazendo o seu mapeamento para executar suas entradas. Então, como o gráfico ele está com pequenos movimentos agora, porque o mercado ele acabou de abrir, tem pouco tempo que abriu, eu vou fazer uma marcação aqui mais para baixo para a gente ter um pouco mais de noção, né, da importância dessa marcação de 1 hora. Então, aqui, como que eu faria essa marcação? Colocaríamos aqui o nosso suporte e a nossa resistência, normalmente, tá? Então, eu vou pegar aqui esse fundo, tá vendo? Ó, vários toques e respeitando bem essa região, beleza? E eu posso pegar aqui, duplicar e marcar o nosso topo, que seria a nossa resistência, tá? Nossa resistência a gente poderia marcar aqui nesse pavio, ó. Por que nesse pavio aqui, Ítalo? Porque é onde o gráfico ele deu a esticada, respeitou essa região aqui, ela fez o rompimento, fez o pullback de alta aqui e disparou para cima. Isso aqui é um pullback de H1. A importância dessa entrada aqui, vocês não têm noção do quanto que é, tá? Então, beleza. Após essa marcação aqui, se nós voltarmos para 1 minuto, eu vou deixar marcado lá o nosso pullback, só para vocês conseguirem identificar exatamente o que eu estou passando para vocês. Vamos colocar aqui uma linha vertical nessa vela aqui, ó. Exatamente aqui. Vamos colocar aqui em 1 minuto. Aqui foi a nossa esticada. Olha para você ver. Eu coloquei aqui, mas aqui já seria a esticada. A esticada que pegou na nossa região e depois começou a disparar para cima. Tá vendo? Aqui já começou a se formar essa tendência de alta
partindo do pressuposto do pullback de alta de um temporizador aí de H1 que a gente estava analisando. Então, o que que eu posso estar marcando também, voltando lá para o H1, vamos voltar aqui, ó, além do suporte da resistência. Além do suporte da resistência, eu posso buscar aqui uma marcação de uma linha de tendência, tá? Então, vamos buscar aqui a marcação de uma linha de tendência, porque respeita bem essas marcações de H1, e eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar desse fundo aqui para cá. Aqui, ó. Primeiro toque, primeiro pavio aqui de fundo. Primeiro toque aqui nessa vela verde, tá? Vou pegar só aqui, ó. Vamos ver se teve um outro toque aqui para frente. Aqui já teve um rompimento e depois um pullback de baixo. Olha só, analisando só o tempo gráfico de 1 minuto. O que que a gente consegue identificar aqui, ó? Linha de tendência de alta, primeiro, segundo toque. No terceiro toque aqui, ó, teve o terceiro toque, respeitou nessa vela de H1, tá? Respeitou o terceiro toque. A próxima vela de H1 rompeu a nossa região de linha de tendência de alta, o preço trabalhou e teve essa vela verde aqui, ó, que o que que ela fez? Esticou na nossa região da nossa linha de tendência de alta, fez o pullback de baixa. Então, olha a importância dessa marcação. Vamos colocar agora aqui em 1 minuto para a gente entender essa movimentação num período de vela com mais velas, né? Para a gente conseguir ver o que que aconteceu. Então, aqui, ó, olha o fundo que nós marcamos. O preço trabalhou. Chegou próximo aqui da nossa região, tá? Daria para efetuar uma compra ali, com certeza. Vamos puxando mais aqui. Cada velinha dessa aqui que eu estou puxando equivale a 1 minuto, tá? Então, olha o tempo que passou, né? Para executar aí esse pullback de baixa que aconteceu. Aqui, ó, mais um toque. Teve aqui a esticada, pegou na nossa região. Se tivesse pegado uma compra, independente da sua taxa, teria sido uma vitória. E aqui, ó, o que que já houve? Encostou na nossa região. Aqui teve o rompimento. Vamos ver aqui aonde que buscou o nosso pullback. O pullback buscou aqui na frente, ó. Olha para você ver, após o rompimento, veio buscar esse pullback aqui, ó. Essa vela esticou aqui, tocou na nossa linha de tendência de alta e a gente teria pegado uma venda para a próxima e teríamos pegado aí um pullback de baixa de uma linha de tendência de alta, marcando o tempo de H1, tá? Então, é importante? É um período maior? Sim, é um período maior. O gráfico tende a respeitar a movimentação de correção dos períodos maiores? Sim, é isso que eu quero que vocês entendam. O gráfico tende muito a respeitar as movimentações de um período de vela com um tempo maior, tá? Então, se eu quero fazer uma entrada com a mão um pouco mais pesada, eu vou colocar lá a marcação só no gráfico de 5 minutos e entrar para 1 minuto? Cara, não faça isso. Faça uma análise de um período de vela maior, porque é uma região que o preço ainda pode estar trabalhando para buscar uma região que você ainda não identificou, que ela vai estar efetuando uma correção, ou então se ela romper, aonde que ela pode estar fazendo a movimentação para fazer um pullback. Então, são pontos que você precisa ficar atento, como eu mostrei aqui no gráfico de 1 hora. Olha para você ver. Esse fundo, primeiro, segundo toque, terceiro toque aqui, teve o rompimento, fez o pullback na região que eu mostrei para vocês e foi tudo muito bem respeitado, tá? Então, quer pesar a mão? Pesa com a marcação de 1 hora. Marcação de 1 hora, o que que você vai estar buscando marcar? Suporte, resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Beleza, Ítalo, mas eu marcando no tempo gráfico de 1 hora, talvez o preço ele vai demorar muito para chegar na minha região. Porque olha para você ver, vamos voltar aqui para 1 minuto. Lembra daquele pullback que eu mostrei para vocês? Olha aonde que ele foi acontecer. Teve o rompimento aqui da linha de tendência de alta. O pullback ele não aconteceu aqui. Na verdade, o pullback ele aconteceu aqui, ó. Ah, beleza, Ítalo. Você quer que eu marque 1 hora, mas as marcações de 1 hora o gráfico pode demorar muito para buscar essa região. De fato, olha para você ver aqui o tempo que demorou para buscar, ó. Você fez a marcação aqui, pegou esse fundo lá atrás, que você já havia marcado em H1. Olha o tanto que o preço trabalhou para ele vir executar esse pullback de baixa. Ó, aqui está a linha de tendência de alta. Olha o tanto que o preço trabalhou.
trabalhou mais. E olha aqui, ó, aonde que ele foi executar o nosso pullback, ó. Teve o rompimento da linha de tendência de alta. Ainda não executou o pullback aqui. Olha aonde que ele foi buscar para executar o pullback. Aqui, ó. Essa vela teve a esticada, encostou na nossa linha, né, que é a nossa linha de tendência de alta, fez o pullback de baixa. Então, o que que você vai fazer, meu camarada? Você vai fazer a sua marcação de H1 e vai esperar, esperar o gráfico fazer o seu movimento. Que a operação em H1, executando esse operacional do Price Action, faça isso. Você vai ter muito mais assertividade do que derrota. Então, se você achar que em 1 hora pode demorar muito para estar encontrando as suas entradas, porque você fica meio que refém da movimentação do preço até encontrar a sua região de marcação específica, você pode estar optando também por fazer as marcações em 15 minutos. Você vem aqui, coloca 15 minutos e vai estar marcando o seu suporte, a sua resistência, as suas linhas de tendência de alta e baixa, tá? E aí espera o gráfico fazer a movimentação. Em 15 minutos eu pegaria uma entrada com a mão mais pesada? Particularmente falando, não pegaria. Eu prefiro fazer isso com as regiões de 1 hora e que tenham confluência, tá? Agora, em 15 minutos, você pode pegar uma operação com um pouco mais baixa. Diminui um pouco sua mão, tá? Então, aqui, o que que a gente vai fazer basicamente? Vai marcar, colocou em 1 hora, só recapitulando com vocês, tá? Vai colocar aqui, marcar seu suporte, marcar sua resistência. Depois de efetuar as marcações aqui, você pode vir, colocar em 15 minutos e fazer as mesmas marcações, tá? Aqui eu tenho uma marcação de 1 hora. E aqui, ó, vou colocar de outra cor para vocês conseguirem identificar. Vamos colocar aqui um azul. Vamos pegar aqui os topos e fundos de 15 minutos. Então, eu tenho aqui esse pavio e eu tenho aqui em cima essa máxima aqui que ela atingiu, ó. Essa máxima aqui, ó. Desse pavio aqui, tá? Ó, peguei essa vela em específico aqui, beleza? Pronto, fiz as marcações aqui, ó. Se eu voltar para 1 minuto, vamos ver o que aconteceu nessa região. Olha essa região. Rompeu, veio buscar aqui, teve a retração, tá? Veio buscar aqui, respeitou, depois teve um rompimento novamente, veio buscar aqui, teve essa retração. Então, aqui, aonde que eu poderia estar trabalhando? Eu posso esperar o rompimento dessa região azul aqui em cima para pegar um pullback de alta a favor dessa tendência que está se formando. Beleza? E aqui eu consigo fazer também o traçamento de linhas de tendência, tá? E aí, a partir disso, você consegue visualizar uma possível confluência de um tempo gráfico junto com outro. E isso te dá muito mais segurança para que você consiga aí executar todas as estratégias que eu já entreguei na nossa saga do zero ao trader. Então, a grande lição que eu tenho para passar para vocês nesse vídeo de hoje é que se você opera em 1 minuto, não significa que você precisa viver preso no gráfico de 1 minuto, beleza? Você pode usar os tempos maiores para construir aí o contexto e o tempo menor para acompanhar a execução. Essa é a grande ideia, né, dessa aula de hoje. É o contexto primeiro e a entrada depois. É justamente isso que eu quero que vocês consigam aí aplicar dentro do seu dia a dia. Então, se você está acompanhando a nossa saga do zero ao trader, essa aula é mais uma peça para você começar a construir o seu próprio processo de análise, beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, entra na nossa comunidade gratuita, né, na nossa Rota do Trader, que está o link aqui abaixo do vídeo. E comenta aqui abaixo, tempo certo, se você também utiliza aí tempos diferentes para fazer as suas marcações aí e executar as suas entradas no dia a dia. Espero vocês no próximo vídeo e espero que tenham gostado aí dessa análise que pode criar aí um pouco mais de segurança para você estar aplicando aí durante as suas operações.